Pô, cabeludo. E é isso aí, nós estamos iniciando mais um Godcast, o seu podcast cristão. Você já viu o tema aí, né? Hoje, 7 de setembro, nosso tema é sobre política. Cristão na política, eu estou recebendo um amigo. Depois eu vou passar todas as referências, né? Que são muitas referências, que é um privilégio ser amigo dele. Rinaldi de Gílio, seja muito bem-vindo, meu irmão. Olá para você também, obrigado por esse convite incrível aqui que o Rodrigo me chamou para estar aqui no Godcast. Hoje é um dia muito importante, um dia de manifestações, é um dia de intrigas políticas e justo nesse dia eu estou aqui com você, então é uma honra estar aqui com vocês. É uma honra recebê-lo. Só lembrando que você pode baixar o teste de dons espirituais no primeiro link da descrição, que é o meu site, vivendooevangelho.com.br. Se você quiser fazer um curso para saber mais sobre a sua vida cristã, também você pode fazer, é só clicar aí no primeiro link da descrição. E a gente tem um patrocinador, hein? Olha aí, Uau, hein? Ó, que legal. É creme americano do meu amigo João. Creme americano, uma base, várias possibilidades, presente nas melhores hamburguerias do Brasil, tem revolucionado o delivery de milkshake, de 35 a 45 minutos, sem perder a consistência. Também os contatos estão aqui na descrição. Chega, vamos falar de política e evangelho. Tem como? Claro que tem, uai. Lógico que tem. A política é a arte de administrar a coisa pública. Vem de polis, né? Polis, cidade, administração da cidade. Então, o cristão não pode se ausentar na administração da cidade. Eu sei que você é um reformador e Calvino, ele era uma pessoa muito interessada na política, chegou a cuidar da parte do governo da cidade de Genebra, né? Então, lógico, o cristão tem que fazer, porque, aliás, ele paga impostos e ele tem os seus deveres políticos. Então, se ele tem o seu dever político, por que ele também não tem o dever de opinar na política? É verdade. Sabe que Calvino nunca pregou uma palavra em púlpito? Calvino não. Nunca pregou uma palavra em púlpito. Engraçado, né? Ele era mais ligado ao estudo e à política, né? Eu estive na igreja de Calvino, né? Tinha o púlpito central, mas ele tinha um lugarzinho lá que ele que não era ele não subia na tribuna. É. Eu sinto que ele não se considerava um pastor, alguém que era digno disso, né? Calvino, ele foi na verdade, o precursor, a semente da reforma foi John Hus, 100 anos antes. Depois veio Lutero. Lutero foi o homem que abriu a trilha na mata e realmente. Calvino pavimentou. Então, ele foi o grande... ali ele criou uma escola, depois ele criou a Universidade de Genebra. Então, ele era uma pessoa, assim, no mesmo tempo de Knox, Bise e outros reformadores. Então, Calvino foi o cara do seu tempo, muito importante, por sinal. Quando você fala de Calvino, muitas vezes você se assusta falando, nossa, está falando de predestinação. Isso aí não é nada perto de todos os estudos. Ele foi o primeiro sistematizador da teologia, né, reformada, e nós precisamos dar muito valor a isso. Você sabe que nos 500 anos da reforma, se não me falha a memória, 4 ou 5 anos atrás, eu estava em Wittenberg, lá na Alemanha. Eu fiz uma viagem chamada Caminho da Reforma e eu também fui para Genebra. E hoje a igreja de Calvino, ela tem uma fachada totalmente diferente, bem grega, com colunas torneadas. A igreja de Wittenberg? Não, a igreja de Genebra, de Calvino. E essa igreja, parece que houve uma mudança na sua fachada, né? Isso tem a ver com a ética e com a estética, né? Com o passar do tempo, a cara da coisa ela vai se mudando com o tempo e a cara daquela igreja não tem nada a ver com Calvino. A igreja dele era uma igreja muito mais simples, mas foi totalmente modificada. Tem também os interesses turísticos, né? E vale, nós estamos em uma outra época. E a influência de fora também, né? Sim, sem dúvida, né? Se fosse por Calvino, Lutero, Zwinglio, estava até falando sobre Zwinglio, né? Se fosse dependesse deles, a igreja era branca, sem microfone, eles eram extremistas, né? Zwinglio muito mais até. Sim. Sabe que nós estamos falando sobre a reforma, né? Até porque a reforma ela tem esse romper com uma reanálise, com uma releitura da política e a religião, né? Nós estamos falando ali de um momento de igreja-estado, né? Também. Mas agora puxando para cá, lembrando que o pastor Rinaldi,
é presidente da Família Global. Tem mais de 100 igrejas no Brasil já? Já tem mais de quase 500 igrejas. 500 igrejas no Brasil, pastor São presidente. igrejas pequenas, recomeçando, novos. Nós sim podemos falar de novos começos. Novos Não, não, começos. não é. criticando uma vida recomeçar, mas nós passamos por um momento de divisão, ou melhor, de perseguição que nos obrigou a começarmos um novo caminho, a entrarmos, a vivermos um novo caminho. E aí muitas pessoas decidiram a caminhar conosco nesse novo caminho e vamos em frente. Eu vejo as fotos das igrejas que estão inaugurando, assim, a alegria, né, do pastor titular local, da membresia ali, sempre numa foto muito feliz, muito alegre, né, demonstrando aquele recomeço, porque é esperança, né, para quem não tinha mais esperança. Olha, eu me empolgo, eu sou o entusiasta dos novos começos, porque quando a gente vê uma coisa grande, a gente almeja sempre a coisa grande, mas tudo que é grande, ele começa pequeno. E quando eu vejo a celebração daquelas poucas almas sendo batizadas, eu só posso celebrar o muito quando eu valorizo o pouco, né? E a base das grandes coisas são as pequenas, né? E eu fico muito entusiasmado de ver igrejas com 30, 40, 50, 60 pessoas. E eu tenho certeza que Deus tem nos dado condições para seguir uma igreja que cresce não só em quantidade, mas em qualidade, que é o mais importante. Eu vejo você cuida dos pastores, visita as inaugurações. Tem E algumas que não dá, né? E a cada bucha que eu enfrento, eu vim para cá ouvindo um grupo de WhatsApp de pastores. Devemos ter umas 25 igrejas em um determinado estado, e lá eles estão brigando para ver quem vai liderar, e são tudo igrejas pequenas. E hoje eu tenho uma reunião com eles, então apacentar e falar a palavra real, que a gente tem que, aquele que quer ser o maior tem que servir, tem que dar mais. Então, cuidar de muitas igrejas é muita responsabilidade, é um peso, é um desgaste emocional, espiritual, físico, mas vale a pena, porque um dia nós vamos estar diante do Senhor. Né? É verdade. E também você foi o criador, né, o fundador do Congresso. É Congresso? É um movimento, um congresso. Chama Inconformados. Eu vou te falar já. Eu ficava assistindo Inconformados, porque eu ia lá no Inconformados, e aquilo para mim era utopia participar do Inconformados, porque era um congresso, o maior congresso de jovens, movimento de jovens da América Latina. Sim, sim. É algo incrível, Foi foi algo que Deus nos deu. Começamos em 2000, né? E começamos a trabalhar, a valorizar a juventude e trazer para a juventude que ele não pode entrar na forma do mundo. Romanos 12:12, não entre na forma, não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Aqui está falando de abaixar uma atualização do sistema operacional do celular, igual Deus está falando, olha, se atualize, transforma o seu modo de pensar para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o Inconformado, nós lotamos estádios, centros de convenções, lá na Árvore da Vida fizemos mais de 20, foram vários que chegamos a colocar até 10 mil pessoas ali. Lá no Árvore da Vida superlotação, E né? você falou que você participou, mas hoje eu vejo pessoas grandes como você, à frente de ministérios e bandas, que foram lá e não eram conhecidos, né? Então, foi lá o Thales Roberto, não era conhecido, o Tom Carf não era conhecido, o Theo Rubia não era conhecido, o Paulo César Baru, muitos ali que passaram ali não eram conhecidos, e dali houve uma promoção espiritual, né? Foi como se ali fosse um divisor de águas. Eu já ouvi vários cantores falando isso. Hoje, grandes pastores de denominações iam ali para assistir. E, por exemplo, o Wagner do Além do Véu e outros. Então, eu fico muito feliz no meu tempo, eu ter cumprido. Embora o Inconformados voltou agora, depois da pandemia, né? Nós tivemos já uma conferência que foi muito boa. Mas nós voltamos aí. Graças a Deus, hein? Tudo, Quem sabe a gente vai poder ir no Inconformados 2023, já está o convite, já. Tá marcado, é isso aí.
E também é vereador pelo segundo mandato, né? Segundo mandato. Agora vamos começar o nosso tema, né? Vamos nessa. Né? Hoje aqui perto não tem manifestações, né? Aqui não tem nenhum. Aqui tá bem tranquilo, né? Estamos fora da guerra aqui, estamos em paz aqui. Estamos bem tranquilos. O que te motivou a entrar na política? Bom, o que me motivou? Eu não queria entrar na política. Então, foi uma injustiça que aconteceu com a minha comunidade da fé. A minha comunidade da fé ela foi lacrada e foi multada. 2 multas de 70 Nossa, mil eu não reais. sabia. E quando ela foi lacrada e multada, eu fiquei inconformado. Eu falei. Aí apareceu um político, salvador da pátria, e aí eu descobri que ele impôs a dificuldade para vender a facilidade. E aí ele quis trocar, para resolver o problema da nossa igreja, ele quis trocar por apoio político. E o meu líder chamou e Ele falou, montava o cenário e dava o... isso é muito comum, eu já vi vários, inclusive até políticos e irmãos fazendo isso, né? Irmão, você diz o crente. O crente, Crente. É que eu chamo de irmão que eu tenho o Ministério da Reconciliação, Sim. então por isso que eu chamo de irmão. E foi aí que o meu líder falou, nós precisamos de um representante, né? E aí eu dei 5 opções, escolher um irmão que já estava na política, escolher alguém no nosso meio, e ele falou, não quero nenhuma dessas, eu quero você, né? Eu falei, eu não quero me envolver com essa sujeira, com essa bagunça. E quando ele falou isso aí, eu falei, eu vou orar e tal. E aí, quando eu vi aquelas irmãs do jejum de quarta-feira, ajoelhada na porta da igreja, aquela placa lacrado, mexeu, fiquei indignado, fiquei inconformado, me senti injustiçado. E aí eu falei, eu vou. Sabe quando você vai para uma campanha com não querendo ganhar? Foi assim que eu fiz e eu ganhei na primeira eleição. E aí eu lembro que eu cheguei no gabinete daquele político, sentei na mesa, na frente e falei, e aí? Eu estou aqui por sua causa. Vamos acertar ou vamos guerrear e vamos rolar? E aí a pessoa, não, eu quero resolver o problema, você me desculpa, tal. E foi assim que eu comecei. E aí eu estava com o mandato, né, na mão, e eu comecei a orar a Deus, o que o Senhor quer comigo? E aí nós começamos a trabalhar a causa das pessoas vulneráveis, as pessoas com deficiência, com déficit, pessoas como os autistas. Fomos o vereador que mais aprovamos leis na cidade de São Paulo e implantamos políticas públicas para os autistas, inclusive o tratamento especial e a colocação do símbolo do autista em estabelecimentos para que eles possam ter atendimento especial. Então aí nós começamos a manter os princípios do reino de Deus, que vocês sabem que é paz, a justiça e a alegria. Sim. Nossa, eu não sabia que tinha entrado, mas lacrou a igreja com bloco ou só... Lacrou com a placa. Depois eles colocam o bloco, né? Primeiro eles colocam eu não sei se você sabe, mas não pode. Você só pode lacrar uma igreja se ela tem um risco de desabamento, ela tem um risco... põe pessoas em risco. E a minha igreja, ela tinha o AVCB, que é o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro. Então foi uma coisa bem política mesmo. Entendi. Porque o nosso direito de culto é inviolável. Entendi. Só quem está assistindo, pastores que estão assistindo, já fica atento, porque isso é informação para você. Porque talvez você esteja passando por algo semelhante. Tem algum acharcador, porque acontece? O agente vistor, ele chega na igreja... Tá, como acontece? O agente vistor, ele vai numa igreja, ou ele vai por uma denúncia, um 56 barulho, aí vai o psil, ou vai um agente vistor querendo saber como está a igreja. E aí é difícil você ver totalmente legalizado, porque tem que ter o alvará de funcionamento, tem que ter o auto de segurança do Corpo de Bombeiros. Às vezes tem algum tipo de problema. E aí ele fala assim, olha, para mim não multar você, você vai nesse escritório aqui que ele vai resolver o teu problema, ele vai fazer um projetinho e tal, vai custar, um exemplo, 15 mil reais. Então, se você não vai lá para regularizar, você toma multa. Só que quem indica o escritório para regularização, quem que é? O agente vistor. Então, você tem que ficar muito atento a isso. Certa vez um pastor
recebeu um agente desse e aí ele me ligou na hora. E aí eu peguei o telefone e eu falei com o agente. E aí ele abaixou a bola dele, porque eu coloquei no lugar dele. Eu falei, você não pode fazer o que você está fazendo. Sim, o pastor não sabe. O pastor não sabe. Não sabe. Não sabe. E assim, nós não estamos falando de fazer o projeto, é lógico, tem que ter o projeto, mas nós não estamos falando de uma forma legal de se fazer, né? Nós estamos fazendo de uma manobra. Veja bem, nós não queremos aqui proteger a igreja a fim de que ela não cumpra as regras da sociedade de segurança. Mas os próprios prédios públicos não têm. Muitas vezes o AVCB e nem o auto de funcionamento. Os prédios públicos, às vezes nem os hospitais têm, entendeu? Então, que nem nós conseguimos uma grande conquista agora, para que as igrejas sejam colocadas no mesmo parâmetro que o comércio. Porque antes no comércio, se ele estava ilegal, ele era notificado pela administração pública, e ele tinha um prazo de 60 dias para regularizar. E quando vinham na igreja, já era multado imediatamente. Então, nós construímos lá na Câmara de São Paulo para que a igreja também seja notificada para que ela tenha um prazo para regularizar. Antes não tinha, ela vinha e tomava uma multa simplesmente. Eram assim. 2 medidas, né? 2 medidas, é isso daí. E eu não sei se você vai me perguntar nisso, mas é por esse propósito que a gente caminha na política. Compreendi. Talvez é isso. Quando a gente fala disso, a gente está falando de centenas e centenas, se não milhares de pastores que estão passando por situações como essa, sendo ameaçados, né? Porque é um ameaço, se você for pensar bem assim. Chega ali e fala, ó, vou lacrar, vou fechar, a multa está aqui. Ó, só em São Mateus e Sapopemba são 1.700 igrejas. Nossa, eu não tinha noção desse número. Nós somos em 32 distritos na cidade, 32 subprefeituras. Em 2 deles são 1.700 igrejas. Aqui aparece sempre o pessoal do PSIL, mas quem vem é a própria polícia. Mas como eles já conhecem a igreja, né? E aí eles chegam e falam, de novo, ligaram, mas a gente tem acústica, tá tudo ok. E eles param lá, escutam e realmente não tem nada, né? Mas tem denúncia. É que eles não sabem que às vezes tem alguém que é inimigo da igreja. Então tem sempre alguém que ele persegue a igreja. Não é que a igreja está ilegal, é que também tem aqueles que são, às vezes, de outra religião, às vezes são pessoas que têm uma ideologia partidária, que são contra a igreja. E aí eles perseguem, eles vão no Ministério Público, eles vão na administração pública, e assim fazem é por isso que a gente está aí. Eu entendi. Poxa, você que está com algum problema, você pode entrar depois em contato ou perguntar nos comentários, entrar em contato. Eu vou deixar os seus contatos na descrição. Sim. Porque você fala, eu estou passando isso, o que eu faço? Tem orientação, né? Tem o jeito certo de fazer. Às vezes eu mesmo oriento nas redes sociais, às vezes quando não dá tempo, a minha assessoria orienta. Legal. É importante porque se você for orientado, você não vai cair na mão de muitos aí que são só querem abocanhar, né? Aproveitadores. Os políticos da velha política. Isso, não dá, né? Não dá. Não. Quais foram os maiores desafios? Porque assim, você chegou. Isso eu fico pensando todos os dias, sabe? Para tudo é assim, né? Primeira vez que a gente chega na escola, aquele desafio. Quando você subiu a primeira vez o prédio lá da Câmara Municipal? Essa pergunta nunca ninguém fez para mim, mas ela é muito boa. Quando eu ganhei a eleição, a Folha de São Paulo me procurou e ela fez uma matéria e eu, nas boas intenções, fiz. E aí no outro dia apareceu assim na Folha de São Paulo, vereador na Cova dos Leões. Perguntou como que você está se sentindo e eu brinquei, né? Eu estou me sentindo na Cova dos Leões, né? Brincando, né? Não que eu estava querendo ser como Daniel, mas eu estou falando, eu estou entrando num meio perigoso, né? E aí saiu na Folha de São Paulo. Depois eu descobri até mesmo que era uma matéria paga, patrocinada. Então alguém fez aquela matéria e eu entrei assim. Quando eu cheguei no parlamento, eu estava muito amedrontado, porque ali é um lugar. Quando eu cheguei em casa, minha esposa fala assim, chegou a minha carne moída. Eu falo que é uma máquina de moer carne. Quando eu cheguei, ali é um lugar de embates, ali é um lugar onde você vai ser colocado à prova, a sua fé, o seu ideal, a sua ideologia,
àquilo que você acredita. Então ali é um lugar muito perigoso. E então eu cheguei muito com o pé atrás, mas graças a Deus depois de um tempo a gente aprende a conviver com tudo e a gente acaba saindo bem. E o coração, quando você subiu? Primeira vez, entrou no gabinete? Não, o problema não é nem entrar no gabinete, mas é entrar na sessão, no parlamento. São duas experiências, E né? eu lembro que quando eu cheguei... A primeira sessão. Quando eu não entrei no elevador dos vereadores, eu fui no elevador comum e eu entrei por fora. E aí os GCMs, eles cumprimentam dando sentido para o vereador, fazendo sinal de respeito. Quando eu entrei no parlamento... Desculpa, o GCM é aquele pessoal que cuida... O guarda municipal. O pessoal que cuida do estacionamento. O GCM, guarda municipal, ele cuida do patrimônio. Ah, entendi. Então, ele não pode prender ninguém. Ele é uma polícia... Só para falar aqui, eles sempre são extremamente gentis, são agradáveis. Eles me guiaram até lá, porque eu estava meio perdido. Quando eu fui lá... me guiar, eles são muito e é uma gentis, guarda muito preparada. Muito, eles são muito muito legal, bons muito preparados, legal. porque ali na Câmara acontecem embates violentos. Então eles são muito bem preparados. E manifestações lá na frente todo. Aí quando todo eu dia, entrei né? no parlamento e eu fiquei assim só olhando de longe, um político veio me dar a mão e me abraçar, que foi o Eduardo Tuma. E quando ele usou o microfone e falou: quero dar boas-vindas aqui ao vereador Rinaldo Gil. Ele veio até mim, me deu a mão e me deu um abraço. E foi ali que foi ali que startou o meu tempo na política. Entendi, E hoje recepcionado. o Eduardo Tuma, ele é um dos conselheiros do Tribunal de Contas, não é mais vereador. Sim. Mas fez um trabalho muito bom, se tornou até presidente da Câmara e fez um trabalho muito bom. Que interessante. Aí teve alguém que recepcionou, né? O único. Veio mais alguns me darem as mãos, mas a política é assim, se a pessoa ela almeja entrar na política, ela fala assim, olha, eu vou aprender com alguém. Você não aprende por liderança partidária, você não aprende pelos velhos. Quanto mais cego você ficar ali, mais interessa ao sistema político. Então, muitas das vezes, ali eu tateei no escuro. Com muita oração e com muita direção de Deus, eu pude me posicionar, mas... Eu estou perguntando por informação que tenho, assim, mas sou um leigo politicamente com relação ao cargo em si, realizar os trabalhos, entrar numa sessão, por exemplo. Se um dia eu fosse entrar numa sessão, eu ia ficar com o coração palpitando, mão gelada. Eu fico com a mão gelada por qualquer coisa, mas ficaria, porque é natural, né? Sim. É natural. Hoje a gente se prepara antes, ora espiritualmente. E hoje a gente vai para briga, tem que brigar, a gente briga. Agora, o voto lá é secreto? Não, tudo é aberto. Tudo é aberto. Facinho, né? Mas é legal, porque Imagina. Tem políticos que ficam discursando contra, mas na hora de votar ele vota a favor. Porque ele passa uma imagem para quem está assistindo, mas na hora de votar a pessoa não vai conferir o voto. O voto dela. é mão levantada? Tudo aberto. Não, você digita lá ou vai no microfone e fala. No meu caso, Rinaldo Gil vota assim. E aí... Interessante, hein? Que interessante. E isso faz com que não exista também mentiras, né? Porque quem está ali dentro... É lógico que para o público que está assistindo é uma coisa, né? Tem muita encenação ali. Eu vou mostrar para vocês como que... Ali, às vezes, você vê situação e oposição brigando e você vê só discussão, porque a discussão faz parte do pleito, faz parte do plenário. Mas eles votam contra, mas eles não obstruem a sessão. Porque oposição, por exemplo, com 12 políticos, se os 12 se inscrever, os 12 vão obstruir a sessão. Mas só um mais dois fala. Então, assim, aí você acha que está tendo obstrução, que aquele pessoal está contra o governo, mas na verdade ele está sendo a favor, porque ele não está obstruindo para valer ali. Maravilha. Só falar aqui, Lucas, nosso convidado chegou. Você pode ver lá para abrir, por favor? Vamos continuar. Coloca na câmera central e a gente continua nosso papo aqui, enquanto o convidado entra. Então, o pessoal lá está com o controle, né? O pessoal aqui, assim, vieram os convidados aqui, vieram os amigos do Rinaldo aqui, aí vamos gravar o podcast, eles foram lá comer um lanchinho.
Tá certo isso? Não, é pra você ver, eu trouxe meus amigos, mas bateu a fome e não quiseram ficar aqui, não. Foram comer um lanchinho. Tá certo, certo. É isso aí. Então, assim, esses são os maiores desafios, né? Que você encontrou logo quando chegou lá. Agora, por que nós precisamos de cristãos na política? Na verdade, a gente precisa de representatividade, né? Se o cristão ele paga o imposto, por que ele não pode... E ele vota, por que ele não pode ter o representante dele? Acontece o seguinte, se você não se posiciona, vai ter alguém que vai... Porque na política, no legislativo, nós somos os modeladores da cultura. Então, se a gente não se posicionar, vai vir alguém que vai modelar uma nova cultura. Por exemplo, a liberação das drogas. Por exemplo, a liberação do aborto. O aborto é uma política, é uma saúde pública. Sim, é uma saúde pública. Mas as pessoas vão começar a usar o aborto e vão usar a liberação das drogas e outras coisas mais. Por exemplo, está acontecendo na Califórnia, a descriminalização do furto até $950. Eu fiquei então sabendo. Os caras estão entrando e estão roubando na cara dura. Na Califórnia nós temos ali uma Cracolândia 3 vezes maior do que a Cracolândia de São Paulo. Maravilha, chegou. Olha aí. Maravilha, seja bem-vindo. Nós estamos terminando aqui. Então, essa questão dos ladrões de calculadora, né? Ele entra, faz o cálculo de quanto ele está roubando para não passar o valor, né? Sim, sim. E isso é uma questão na verdade, absurda, eles né? chegam, abrem a sacola, joga todos os produtos ali, tem filmado isso, já vi vários filmes, e ali eles querem desqualificar o furto famélico. Então, assim, eu como cristão, eu tenho uma lei que eu sigo, não roubarás, né? Então, quando eu me posiciono contra uma lei dessa, eu estou obedecendo o meu prefeito, o líder do Estado, ou eu estou me posicionando a favor da Bíblia que fala não roubarás? Quando Moisés ele deu a lei ali para o povo, era que ele não queria nada que você tomasse uma coisa que é de outrem, mas que você mesmo batalhasse para ter aquilo que é seu. Então, roubar pouco ou muito é roubar, né? Roubo é roubo. Roubo é roubo. Essa questão realmente quando a gente olha lá, fala, poxa, na Califórnia, $950 é pouco. $950 nos Estados Unidos é muita coisa. Mas e se você é o dono do estabelecimento? Como você vai Não sobrevive fazendo uma fila de gente roubando? Eu vi as falências lá, né? Lojas pequenas, conveniência Estão falindo, saindo da Califórnia e indo para a Flórida. Porque o governador da Flórida, ele é contra isso, ele não é progressista. Então, isso está um caos muito grande. Interessante. Quanto a essa questão, quando você chega para falar ou criar um projeto ou mesmo votar num projeto, os seus valores cristãos falam sempre muito mais alto do que o seu, com toda certeza. do que a maioria, do que aquele calor humano que está ali em volta. Isso sem dúvida. Sim. Então, por exemplo, você vai criar um projeto. Ele geralmente está baseado, porque assim, não dá. Nós não estamos falando daquele o crente, né? Que é o que chega lá porque ele fala, eu sou pastor, tal, mas ele chega lá só para defender aquele grupinho específico. É assim, eu tenho, até hoje, eu estou 6 anos no parlamento, eu tenho 170 projetos de leis, e desses 170, 80 viraram leis. Então, o modelador cultural, o legislador, ele faz leis, ele dá nome de praça, de rua, mas ele também implanta políticas públicas. Ele dá título de cidadão? Dá, mas ele também implanta políticas públicas. Então, quando você traz um projeto, ele vai entrar no parlamento e ele vai conflitar com o interesse, por exemplo, de uma feminista. Você é um cristão, você pensa sobre uma coisa sobre gravidez precoce. A feminista pensa ao contrário. Então, quando o projeto ele vai entrar em discussão, vai dar pau, com toda certeza. Ela vai começar a articular, você vai articular, e tudo é para parar o projeto de lei. Então, por isso que eu até ouvi um presidenciável, o Pablo Marçal, e ele falou que sem ele estar na política, ele aprovava um projeto em 2 meses. E eu mandei mensagem para ele. Eu falei para ele, e eu conversei com ele, não é assim, porque um projetinho
que não choca com nenhum interesse, você pode até pedir para algum político entrar para você. Mas se é um projeto que vai fazer um real significado na vida da população, vai ter muita discussão. Você tem que construir com o prefeito, ou com o governador, ou com o presidente. Você tem que construir com o líder do executivo. Vai gerar vaidade, vai ter gente que vai brigar com você porque ele quer ser o pai da criança. Então ele vai fazer tudo para derrubar o teu projeto. Então é uma guerra. Meu Deus, eu não sabia disso. Sim, é uma guerra. Então, quanto a essa questão de bater, é lógico, o evangelho bate com a maioria dos valores morais ou imorais, né, da sociedade, né? Com os valores imorais da sociedade contrastam com o evangelho constantemente. Aí você pega um projeto, por exemplo, o que aconteceu lá na Câmara, o vídeo lá que viralizou, que sempre prorrogavam ou acho que deixavam o seu projeto para depois, alguma coisa desse tipo. O que acontecia ali? Porque assim, aí você brigou lá que eu vi, eu não aguento mais. Na verdade é o seguinte, a oposição vinha e mandava tirar o meu projeto. E no começo legal, falar com o presidente, eu tô atrapalhando aqui, eles não querem que o teu projeto passe. Aí chegou uma hora que eu bati na mesa e falei o seguinte, não vai passar o meu, não vai passar mais de ninguém. Eu estou em modo obstrução. E eu me inscrevi em todos os projetos, inclusive dos projetos dos meus amigos. Então eu tenho direito. Por exemplo, nós tínhamos na pauta 120 projetos, e se eu fosse discursar 30 minutos em cada um, eu obstruiria a pauta. E aí, quando eu fiz isso, eu falei assim, não vai o meu e também não vai o seu. E foi aí que a gente conseguiu apaziguar a situação e falar, porque nada mais justo, Rodrigo, vamos pôr para o voto. Eu quero perder no voto ou eu quero ganhar no voto. Sim, é justo. É justo. Eu perdi no voto, legal, eu vou preparar, modelar o projeto, eu volto daqui, próxima legislatura com o mesmo projeto modificado. É justo. É justo tomar um não unânime, não rolou. Só que aí eles se unem, aí eu organizo também, a gente organiza os amigos, as bancadas e vão para cima, vão para o embate. E a ideia era sempre acontecer a mesma coisa, né? Mas aquele projeto foi votado naquele dia? Porque o vídeo não deixa isso claro. O vídeo não deixou claro, mas aí eu falei, não vai ter mais para ninguém, aí eles vieram conversar comigo, eu falei, não vai ter tal, ou vai o meu e vai o seu, tal. E aí eu consegui votar, eu consegui. Entendi. Na Câmara, assim, é a Câmara Municipal, né? Sim. Eu percebi que há bastante diálogo e articulação na conversa ali, por exemplo, numa sessão. Por exemplo, você conseguiu articular ali, conversar, falar um pouco mais alto, tudo isso é lógico. Você não saiu gritando ali porque você estava só emocionado, né? Existe toda uma estratégia. Certa ocasião tinha uma vereadora do PSOL que ela estava estava brigando com uma vereadora bolsonarista. Estava tendo uma briga gigante. E aí eu estava no meu gabinete acompanhando pela televisão. E ela vem e cita o meu nome. Tira o projeto do Digílio. Eu desci furioso, né? Eu falei, ela citou você sem você estar ali. Eu, na verdade, ela estava chamando eu para quê? Para ter uma mediação. Porque ela não conseguia conversar com outro parlamentar. E aí eu cheguei lá e a outra parlamentar estava implicando. Então, assim, a gente conseguiu chegar no meio termo, porque ali é o seguinte, se um não quer, não vai ter por 55. Então, tira o seu polêmico, eu tiro o meu polêmico, ou vamos votar os dois polêmicos, vamos dar direito igual de debate para os dois. Né? E aí eu consegui ver, falei para uma vereadora, então eu me tornei um mediador, na verdade, ali, porque eu acho que o bom político ele tem que falar com todo tipo de ideal ou de pensamento dentro da Câmara, dentro do plenário. Eu entendi. Não, mesmo que você não concorde. Sim. Mesmo que seu voto seja não, tem que manter a prudência, a pessoa tem que respeitar a sua posição. Você quer ver uma regra da casa? Quando vai montar a mesa da casa, eles fazem por amostra, por quantidade que o partido representa. Então, um lugar, por exemplo, é de um partido que você provavelmente não quer ou não gosta. Mas você tem que aceitar porque é o regimento da casa. E quando você vota no final do ano para a eleição da mesa, você vota também para aquele, porque é o regimento da casa. Aí chega o político moralista, irresponsável, e ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou votar, porque eu sou contra.
Porque o meu público precisa ouvir isso. Só que o público não sabe que o Isso parlamento... ele vai no microfone. O parlamento é uma pizza gigante. Cada partido tem a sua representatividade lá. Pizza 8 sabores? Ou... Às vezes dá mais, 12, 11, Tá. 13, depende da quantidade. Entendi. Não, é lógico, né? Se não tivesse diversidade de pensamentos, não existia Agora, você falou assim, por que a votação. cristão na política? Ora, a gente vê na Bíblia que tinham os discípulos secretos de Jesus, né? Sim. Que eles estavam ali, no caso, o José de Arimateia, que ele foi cuidar do corpo de Jesus, né? Então, assim, é importante a representatividade. Agora, o que é errado é você falar assim, não, que toda a igreja tem que ter, tem que levar todo mundo para a política. Eu fui para a política porque lacraram a minha igreja. Eu não tinha nem condições de voto para isso. Então, eu cheguei ali sozinho, sem padrinho político, sem apoio de ninguém. Eu comecei a correr, mas assim, nós não podemos transformar o parlamento só num parlamento cristão, porque a gente tem que... a representatividade da sociedade no modo geral. Com certeza. Não é o objetivo, né? Não. Não é ser o Constantino, né? Não é para ser o evangelho, ele teve oposição durante muito tempo. Aí eles não puderam com os cristãos, então vamos juntar com eles, né? Constantino, terceiro século, se juntou com a igreja e colocou. Aí não dá certo. Não, aí não. A ideia da diversidade é o interessante. Estado, ele é laico, nós temos que entender, nós não podemos de maneira nenhuma querer transformar o Estado como um Estado cristão. Mas ele também não pode ser um Estado ateu, de maneira nenhuma, porque ele estaria jogando para um lado só de novo, né? Sim. Ele estaria mais uma vez... Na verdade, ele está fazendo exatamente o que foi feito na Igreja de Estado por um outro lado, né? Quanto a essa questão dos projetos, né? Os projetos mais absurdos que você já viu dentro da Câmara. Aborto humanizado, por exemplo. Como que você vai humanizar a matança de uma criança? Aborto humanizado? Eu desconheço. Aborto humanizado. Uma vereadora entrou com um projeto chamado Aborto Humanizado, que é para humanizar a mãe e automaticamente vai desumanizar a criança. Se você digitar no Google assim, quais são as celebridades, as pessoas importantes que quase foram abortadas, você vai ver, por exemplo, pessoas super importantes que abençoaram o mundo com a sua música, com a sua cultura, com o seu talento e por muito pouco foram abortados. Então, o aborto é você tirar a vida. Então, eu não posso humanizar o aborto, só a mãe e deixar a criança. Aí você fala assim, mas quem fala isso é as feministas, que nós não temos lugar de fala. Porque nós não somos mulheres, porque eu não sou mulher. Mas e a criança, quem que vai tomar o lugar de fala dela? Uma criança? Não existe lugar de fala, né? Não tem nenhum representante, né? E assim, se você quer colocar alguma política pública na área do ensino, o pessoal do mais ultra-esquerda fala assim, olha, o grau curricular já está lotado, mas aí eles vêm e querem pôr o que eles querem na grade curricular, né? Então, essa batalha constantemente. Tem mais algum projeto que você falou, meu Deus, tem vários. Por exemplo, tem muita gente que quer dividir para governar. Então, por exemplo, tem problemas que precisam de soluções e tem partidos políticos que não querem solucionar porque eles vivem daquele problema, vivem daquela miséria, eles são sanguessugas daquela miséria, eles não querem resolver o problema. E aí eles ficam criando projetos de lei para isso, por exemplo. Então, são inúmeros, né? Na última votação tinha 22 projetos totalmente incoerentes. Meu Deus, que situação, né? Quando a gente fala também sobre a questão de projetos, nós estamos num ano de eleições, né? Agora, vale lembrar, só não quero bem. cortar a sua pergunta, vale lembrar que o Brasil está polarizado. Tá. Então, se você conversar com os políticos antigos da casa, eles falam, eu nunca vi
o que está acontecendo hoje, essa baixaria. Antigamente tinha-se consenso, tinha uma boa discussão, chegava-se em convencimento e as pessoas. Hoje não, hoje é pancadaria. Então, realmente a coisa está feia no Brasil. Então, é por isso que eu falo que hoje tem sido uma máquina de moer carne, porque é trituração total. Tudo certo. Nós estamos no ano de eleições. A questão do tema política está extremamente em evidência em todos os lugares. Já faz bastante tempo, né, que política está em evidência na questão como temática. Eu lembro que quando eu era menor era muito menos, tinha uma publicidade muito menor. Acredito que isso com as redes sociais deu uma expansão, todo mundo se inteirou muito a questão dos fatos. Só que nós tínhamos uma coisa que era assim, quando acontecia debate na televisão, ninguém... seu debate. Esperar terminar o debate para começar o jogo, por exemplo, né? Hoje em dia de debate nem se marca jogo, né? Porque todo mundo quer assistir Até mesmo quem são os juízes do STF. Antigamente ninguém sabia. Hoje todo mundo sabe quais são os juízes do STF. Quer dizer, o Brasil politizou demais. Debate, nós tivemos os últimos debates. Panorama geral, o que você achou desses debates? Olha, eu vejo o seguinte, o Brasil ele clama por uma terceira via, né? Hoje o Brasil está polarizado entre o progressismo, os globalistas e os conservadores. Existe uma briga mundial em torno disso. E eu vejo que essa eleição tá tentando ter uma intervenção de várias forças de fora do país, de dentro do país. As instituições não estão se conversando, né? É claro que eu sou mais conservador, eu tenho meu posicionamento mais... e eu confesso assim que o que nós estamos vivendo na atualidade é resposta dos últimos governos. Isso daí o próprio Ciro Gomes falou no último debate, no último ou penúltimo debate. Ele falou assim, olha, o Bolsonaro ele é a resposta do que foi o PT dos últimos governos. Então, assim, a Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra. E tem uma máxima que fala assim, que tempos difíceis geram homens fortes geram tempos bons geram homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis. Então, ou seja, há um movimento cíclico de momentos ruins e momentos bons. Até mesmo você que é um teólogo, você sabe que no tempo de Israel era assim, vinha um rei que servia a Deus, aí vinha um rei apóstata, aí subia de novo um rei bom, um rei ruim. Isso para o lado de Judá, né? Israel foi só rei ruim, foi a ribanceira abaixo. E então é isso daí o que o Brasil está vivendo. Então, assim, parece que não tem terceira via, está todo mundo tentando alçar uma terceira via, e o Brasil ele está politizado mesmo, e vamos ver o que vai dar. Eu assisti trechos do debate, não assisti tudo, assisti trechos, eu vi só que viralizou muita coisa do debate, tem uma opinião superficial mediante a isso, tenho estudado constantemente, mas até comentei, falei, existe sim uma tentativa que é todos contra o Bolsonaro por conta que ele é o presidente, né? E tem também uma força das redes sociais absurda, né? Surreal até, quanto à questão de mídia e publicidade, e aí acaba tendo aquele foco, né? Foi direcionado, mas o que eu sinto ali, eu vejo que realmente parece que você tem dois lados, não existe um terceiro lado que enxerga um outro caminho. Há uma tentativa, mas não consegue. Eu não sei, parece que está... O Brasil está vindo aí 25 anos depois da ditadura, ele está vindo mais para o lado da esquerda, puxando para o lado da esquerda. Você vê, o FHC, ele faz um referendo e ele não cumpre o referendo dele. O que acontece? Chega uma hora que dá uma guinada no mecanismo, no mecanismo político. Então, a esquerda está há 26 anos governando, e a briga era entre a esquerda só, PSDB e PT, PT e PSDB, ok?
A Lava Jato, por exemplo, ela chegou no PT. Quando ela chegou no PSDB, parou, travou. Por que parou, travou? Então é alguma coisa estranha isso. E aí, um cara doido, sozinho, começou a falar o que todo mundo precisava ouvir. Então a gente fala que realmente o Bolsonaro ele é fruto do que? Desses anos todos que aconteceu. E aí ele vem se manifestando, ele vem. Então ele não é uma pessoa agradável, ele é uma pessoa rude, né? Mas ele tem respondido coisas importantes que têm agradado o pessoal da segurança pública, tem agradado o agronegócio, que tem alimentado o mundo, não só o Brasil, tem agradado os evangélicos. Então ele viu que essas três esferas se falavam muito bem, juntou tudo e começou a falar diretamente com eles. E é nessa que teve o apoio muito das igrejas, né? Agora, ele é um presidente cristão. Não, ele é um presidente que respeita o cristão. Pode ser que a sua esposa ela seja cristã, não é? Agora, ele é o que mais respeita os valores cristãos. Então, é por isso que ele tem uma alta popularidade entre os católicos e os evangélicos. Entendi. Quanto à questão nessa questão do presidente tá ok, eu acho que a gente falou sobre um pouquinho dos debates. Vai vir debate por aí, eu acho que ainda, né? Depois de 7 de setembro, e deve vir o final, né? O que esperar dessas eleições? O que esperar dessas eleições? Olha, eu falo que vou até me posicionar aqui na cadeira, o que esperar? Eu falo que nós não temos que esperar de homem nenhum, nem da esquerda, nem da direita, nós temos que esperar em Jesus. Eu estou no parlamento, o presidente não está acima daquilo que eu creio. Eu creio em Jesus, eu creio na palavra de Deus. Então, quando eu vou tomar alguma ação dentro do parlamento, os princípios da palavra norteiam o meu coração. A solução não vai vir de A ou de B, não vai vir da esquerda nem da direita, não vai vir do partido X e nem do partido Y. Então, a gente tem que orar a Deus, buscar sabedoria para fazer uma votação boa. E o mundo está olhando para o Brasil para ver o que vai sair aqui do Brasil. Existiam dois países que hoje eram de direita, que era o Brasil e a Colômbia. A Colômbia virou de esquerda agora. Só que todos esses países estão ruins, né? O FMI deu uma previsão que o Brasil é o único país que iria sair bem. Por quê? Por causa ele não entrou na política só do fecha tudo. Ele também se preocupou com a economia, né? Então, eu espero que o Brasil ele continue sendo a diferença, não só na América Latina, mas para todo mundo. Perfeito. Por que você acha que a igreja pegou essa aversão? Porque o que nós vemos hoje é uma aversão. Talvez algumas coisas são pautadas, algumas não é nem pauta. Talvez muitas vezes é uma questão de tradição. O pai falou, o pastor falou, aquela aversão a cristãos na política. Sabe? Por que eles pegaram? A maioria das pessoas pegaram? Agora eu me perdi no português. Eu entendi. Se detém dessa aversão a pastores na política. Eu lembro que cristãos. há muitos anos atrás, a igreja que eu fazia parte, eu era de uma denominação, e aí lançaram um político, um candidato, e o mote da campanha dele era cristão vota em cristão, né? Porque chegou um determinado momento em que queriam tirar o cristão do debate público. Assim como a igreja, o nome igreja veio saídos para fora, para uma reunião pública em praça, para as ágoras da antiga Grécia, assim também queriam tirar o cristão do debate público. Eu acho que o cristão ele tem que fazer parte do debate público. Ele tem que manifestar a sua opinião. Eu não posso radicalizar de maneira nenhuma, eu não posso querer transformar o Estado no Estado cristão, porque o Estado ele é laico, e ele é bom ser laico, porque ele é bom ser laico, ou seja, todos têm o mesmo direito de crer em que o que é a sua religião. Então, a primeira coisa que você fala, ontem saiu no debate, nos últimos
debate saiu a seguinte pergunta: vamos tirar pastores dos ministérios. Fala quantos pastores tinham nos ministérios. Tinha um só. É porque o atual presidente ele tem um apoio muito grande dos evangélicos. Então eles estão vendo que os evangélicos estão dando força para eles. Eu entrei na política porque lacraram a minha igreja. Eu não tinha representatividade nenhuma, ok? E às vezes quem manda para lacrar, às vezes é o próprio político cristão, que ele quer barganhar apoio e troca de apoio. Quer dizer, na meu ponto de vista, é um cafajeste, é um canalha um cara fazer um negócio desse. Ele não pode usar desses subterfúgios da política suja para fazer o que ele bem acha, né? Então, é por isso que eles querem tirar o cristão. Então, o Estado é laico, o cristão não pode se meter. Não, a gente pode se meter sim, porque a gente paga imposto e a gente vota, então a gente pode ter representatividade sim. Maravilha, maravilha. Eu acho que é isso. Fala alguns projetos que você aprovou, porque a vaga de autista nos shoppings tem a ver com um projeto de Olha, lei? eu tenho alguns projetos muito legais que eu aprovei. Um deles é combate à corrupção. Proibir dar nome a escolas, ruas, pessoas condenadas em segunda instância. Se o Lula viesse a morrer, na cidade de São Paulo não poderia dar um nome para ele. Mas agora ele foi absolvido pelo Supremo, né? Então agora pode dar nome se ele vier a morrer, falecer. Então, assim, por quê? Porque a pessoa ela é corrupta, ainda ela é honrada com nome de rua, nome de escola. Não está certo isso. No âmbito também da saúde pública, a gente conseguiu aprovar, por exemplo, a PET terapia. É claro que devidamente autorizado pelo médico, o animal sendo higienizado e também vacinado. Existe cientificamente a comprovação de que quando uma criança que está no hospital, ela brinca com um cachorrinho ou com um animal, um cavalo, por exemplo, o seu corpo gera ocitocina e alguns hormônios que deixam a pessoa sem dor, feliz. Então, essa é uma lei minha que foi aprovada e existem hoje ONGs na cidade de São Paulo, como Patas Terapeutas, que têm feito um brilhante trabalho nos hospitais de criança, através dos cachorrinhos, cachorrões. A criança está lá derrubada num leito e, de repente, os cachorrinhos entram, aí as pessoas começam trazer o cachorrinho, daqui a pouco a criança está correndo, brincando com o cachorro, né? Que legal. Então, isso foi uma das conquistas também. Nos autistas foi, por exemplo, o tratamento diferenciado por meio da sinalização do símbolo do autista e também várias políticas públicas, até mesmo para fazer um cadastro municipal dos autistas, é uma coisa que não se tem o número certo ainda na cidade de São Paulo, entre outras 9 leis só para os autistas. Eu tenho leis, por exemplo, para a distonia, que é uma doença neurológica, para os albinos, né, a distribuição de produtos de creme de pele para os albinos. Né? Claro que não é para onerar o município, mas autorizando o município a preparar, a liberar isso. E entre outras leis mais que a gente tem aprovado e tem agradado muito o nosso coração. Essa das igrejas, por exemplo, de ela ter o mesmo tratamento que o comércio, para mim foi uma lei importante para a igreja. Né? Porque antigamente havia irregular o comércio, ele recebia prazo para regularizar, a igreja já tomava multa. Agora não, os dois estão no mesmo âmbito. Que interessante. Então, você que é pastor que está assistindo, a igreja está no mesmo âmbito, então tem que notificar primeiro e não te dar pode multar. Não pode multar. E tem que dar o tempo necessário, né? São 60 dias? 60 dias. A média, né? Sim. Vai te dar o tempo para você regularizar, tu vai conversar com o bombeiro, aí os processos, talvez a sua assessoria pode ajudar, porque eu não sei os processos de fato. Nós fizemos aqui, mas fazem alguns anos, acho que uns 2 anos já. Sim.
E é uma questão bem complicada, porque são documentos... O vencimento do AVCB a cada 3 anos, né? 3 anos. A gente deve fazer, então, por volta do ano que vem. Mas foi agora na pandemia, acho que tinha sido prorrogado alguma coisa, eu não lembro direito. Parou tudo, né? Parou tudo. Mas se você tem alguma dúvida ainda, ficou, os contatos vão estar na descrição. Rinaldi, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado por esse espaço. Eu falo assim que dos 55 vereadores, eu sou pastor. Eu tenho as minhas ovelhas, a igreja que eu faço parte, que eu vou com a minha família cultuar a Deus, que eu vou estar de domingo no altar. E os outros, eles abriram mão do seu ministério, né? Eu acho que o meu ministério ele é o mais importante de tudo. E a minha maior conquista, primeiro foi a minha esposa, né? Foi a coisa mais importante que eu conquistei na minha vida. Depois de Jesus, é claro. Sim, né? sim. Depois foi o meu ministério pastoral, que eu amei, que eu sonhei em tê-lo, em cuidar de pessoas. E parece que, por meio desse incidente, eu acabei caindo na política e prouve a Deus a minha estada lá e a minha permanência até hoje. E eu sei que é um lugar, não é um lugar de glamour, não é um lugar de poder, de arrogância, de autoridade, não. Para quem é de Deus, você só vai fazer aquilo que sempre fez na igreja, você vai fazer para a cidade, para o mundo. Então, eu quero agradecer você por essa oportunidade de poder aqui explanar um pouquinho do trabalho parlamentar cristão. Nesse dia 7 de setembro, nós trouxemos um podcast especial falando sobre política e o cristão, o evangélico. Tenho certeza que tem esclarecido as dúvidas de muitas pessoas. Você só não me perguntou se é legal ter uma manifestação no dia de hoje. Não perguntei, é verdade, eu não questionei isso. Eu acho que você acha? Eu acho que, olha só, eu mesmo fazendo pergunta, eu acho que todo tipo de manifestação é boa e é favorável. Nós estamos num país livre. Quer ser de qualquer partido, de qualquer... Eu acho que a gente tem que ter liberdade de pensamento, de manifestação. Então, e hoje, 7 de setembro, é o dia da liberdade. Né? Da independência. Sabe que isso é uma das coisas que eu sempre falo, né, sobre essa questão de respeitar as manifestações. Muitas vezes eu passo numa manifestação que defende algo que eu não concordo ou que eu não defendo, e você tem que respeitar, porque é direito da pessoa manifestar aquilo que ela pensa, né? Sim, com toda certeza. Assim como é o MST, com o sindicato, cada agremiação ela tem o direito de... Ela só não tem direito de prejudicar o patrimônio alheio, prejudicar o patrimônio público, perfeito. Mas se manifestar com toda certeza. Pacificamente. Pacificamente, assim... Aí a pessoa tem todo o direito. Desculpa fazer essa pergunta aí, mas muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Que isso, foi uma bênção. Você é meu amigo, viu? Amém. De coração. Tamo junto. O Godcast está ficando por aqui. Este é mais um seu podcast cristão. Acabou nesse dia 7 de setembro, especial sobre política. Lucas, obrigado mais uma vez. Tchau e até a próxima. Fui.